E aí, Caiu cara? toda a nossa construção aqui, estão querendo nos derrubar aí. Caiu aí? Estão querendo nos derrubar. Estão todo mundo contra o nosso mato. Para aí. Só arrumar aqui um gato. O que, que o gato está aprontando aí? Quer ir pra rua? Ah, Xerri. Ó, a Xerri. Quer ir passear? Vai, Xerri. Pronto. Vamos lá, começa de novo aí sobre o nosso preconceito racial. Mas eu estava falando da obra do Sartre, né, as reflexões sobre o racismo. Ele fala mais especificamente sobre antissemitismo. Mas o autor do artigo que eu estava lendo faz uma transposição para a parte de racismo, que também pode ser interpretado dessa forma, né? E eu achei interessante que o Sartre defende que no movimento antissemitista, e aí transportando para o racismo, que é semelhante, existe uma lógica passional. Quer dizer que não há como Onde os povos eram trazidos à força. ou Deu uma elaboradas de travada, uma maneira deu mais uma adequada. travada grande aí. E, Metade do que tu falou não saiu. mas hoje não estão afim, hein? Não, não. Eu tava. Aí eu aproveitei aqui para começar a comentar alguma coisa sobre a escravidão no Brasil, né? Que desde o descobrimento, os povos negros sofriam, né? Nas mãos desses, vamos dizer, caçadores, né? Mas isso aí complementa a tua ideia aí do. De novo, vamos de novo. Vai de novo. Nessa obra, Reflexões sobre o Racismo, o Sartre vai dizer que não existe como elaborar um raciocínio que sustente um comportamento racista. Porque o que se segue é uma lógica passional, diz respeito a alguns sentimentos, algumas emoções que as pessoas têm. Então, o que eu faço? Eu acabo atribuindo certos atributos às outras pessoas e generalizo isso, transformando em preconceito. E essa questão do preconceito que ele trata, depois eu encontrei uma, uma exposição do Norberto Bobbio, que fala também sobre esses preconceitos e, de novo, sobre uma generalização superficial que levaria ao preconceito. Então eu digo assim, lá no Nordeste lá são tudo cabeça chata, são tudo Paraíba. Eu generalizo uma característica, um atributo específico que faz com que aquela pessoa se diferencie das demais. Só que isso são elementos que não encontram base externa, né, que justifique aquilo que a pessoa está defendendo. E o Bob vai falar também que o racismo é um erro de crença. Eu achei interessante porque ele vai dizer que é difícil de combater esse tipo de coisa, justamente na linha do Sartre também, né? Porque não há um raciocínio, não há como eu tentar argumentar com a pessoa e convencer ela de que é um comportamento inadequado. Porque como é uma questão de uma lógica passional, por um lado, segundo Sartre, e além disso, um erro da crença, né, daquilo que as pessoas acreditam, não há como elaborar um, um raciocínio ou corrigir isso através de um argumento racional. As pessoas não entendem, né? Então, claro, não estou escrevendo nenhum tratado a esse respeito, né? Mas me pareceu que a gente poderia dizer
que as pessoas que têm esse tipo de preconceito têm algum problema de raciocínio lógico. Porque realmente é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Inclusive o próprio termo racismo, né? São diferenças étnicas que a gente deveria considerar. Mas eu não quero também colocar aqui as minhas conclusões a respeito, né, dessas leituras que eu fiz. Eu só achei interessante citar o Sartre Sim. nesse livro, que é uma coisa que pode ser consultada, né, para os alunos, para eles elaborarem depois os argumentos e terem algum embasamento. O Norberto Bobbio também apresenta essa noção aí do preconceito, né, que é justamente aquele conceito que eu elaboro antes de um conhecimento adequado. Então, ele está no campo da crença, ainda não atingiu uma noção epistemológica, né, que seria o conhecimento rigoroso. E também queria deixar como indicação o site Asmina. Conhece? Asmina? Não conheço esse aí. É com Z, A-Z, Asmina, que tem várias ativistas feministas e mulheres negras, né, que também falam dessa questão racial. A principal delas, né, que se destaca mais é Djamila, né? Djamila Ribeiro, que é filósofa, né? Então, a filósofa brasileira, ela trabalha agora, acho que em São Paulo, e o livro dela, que ficou bem conhecido assim, é Pequeno Manual Antirracismo, se não me engano, o título. E aí ela vai falar também dessa necessidade de nós não só não sermos racistas, mas sermos antirracistas, para realmente acabar com isso, com esse tipo de comportamento. E ela vai também defender uma noção de que o racismo é estrutural, né? Quer dizer, ele está atrelado às nossas instituições, à nossa cultura, né? À nossa visão da sociedade, o que é mais complicado de lidar, né? Uma vez faz parte. Nós estávamos conversando aquela hora ali que o racismo, a visão sobre o racismo, ela vem desde o descobrimento, de tendo os negros como escravos, como mão de obra. Mesmo tendo todas aquelas leis, Eusébio de Queiroz, Laura, eles não deixaram de mudar. E o interessante é que na literatura ele vem sendo trabalhado, presente, né? Principalmente no romantismo, que foi aquela primeira geração que trouxe o negro, principalmente com Paulo, na terceira, vamos dizer assim, a terceira geração romântica da poesia, aquelas poesias representando os negros, sobre a sua cultura, crença, religião, comida. Então, essa mensagem do povo depois se tornou até bem forte no realismo. O nosso grande Machado de Assis, né, que era mestiço, e ele demorou para receber vamos dizer, para ser considerado esse grande autor que ele é por ser negro, por ter essa coloração. Sim. Depois nós vamos ver nas outras situações essa diferenciação, esse racismo que vem há muito tempo. E agora se tornou cada vez mais presente, né? Essa semana é cultura. Né? Pois é, essa questão lá nos Estados Unidos também, eu me lembrei, e lá no site esse Asmina, tem uma referência também a Maya Angelou, que escreveu há um tempo atrás um poema bem conhecido, desculpem meu inglês, porque é o sotaque australiano, tá? Still I Rise, que inclusive um tempo atrás aí, eu acho que quando é que foi aquele ano que o outro negro foi morto lá também, asfixiado pela polícia nos Estados Unidos, 2014, acho que foi? Faz um ano. E passaram, né, mostraram ela declamando ali o poema. E ela também faz parte lá de uma dessas indicações que o site traz de mulheres negras, né, ativistas, e tem outras também, a Sueli Carneiro, as brasileiras que eu anotei aqui, né? Sueli Carneiro, que é filósofa, doutora em educação pela USP,
trabalha lá na USP, a Conceição Evaristo também, que é escritora, e a Samaya Angelou, americana, né? Ela morreu ela faleceu em 2014. Aquele negócio dos Estados Unidos acho que foi um pouco antes aí, que é praticamente a mesma coisa que aconteceu agora. Hoje eu ouvi, ontem, eu ouvi alguém reclamando, dizendo que os brancos também morrem e que não fazem esse tipo de protestos, de movimentos e tudo mais. Só que é uma coisa que é justamente o que a Djamila chama atenção, de um racismo estrutural. Ele já está nas instituições, ele está no nosso comportamento, de modo que às vezes a gente nem acha que tem esse tipo de preconceito, né? Mas, por exemplo, Sim. as expressões que eu estava lembrando, né? Olha o que tu fez, ó. O cara faz bobagens, fez negrice. Então, é Sim, óbvio que é esse racismo na nossa expressão de fala. Alguém até pode dizer que é só uma expressão hoje, tem outras conotações e tal, mas está enraizado no nosso dia a dia. sim, A outra aquele. coisa que eu ouço bastante que falam até de brincadeira, né? Negro bom não se mistura. Só que a ideia por trás disso é de que o negro bom é o escravo bom que sabe o lugar dele, que não é junto do Sim. Senhor. Então é nesse sentido de algo que está mais enraizado na nossa sociedade que ela vai trabalhar. Isso aí é uma cultura, né, que já vem em cima disso aí. Fora isso aí, a situação, como tu falou, o William Vac, da Rede Globo, te lembra aquele problema Sim, que deu? sim. Então, é, Brincadeira. é estrutural Foi isso aí. demitido até, né? Foi. E nós temos aí várias situações do apartheid, né, lá na África, com o Na Nelson África. Mandela lutando pelos direitos negros, como tu falou, nos Estados Unidos, Martin Luther King Sim. lutando pelos direitos, né, as frases, nos discursos, né, as ideias deles. Mas muito interessante também, assim, ó, a gente vê essa mudança com o tempo. Qual foi o primeiro, vamos dizer assim, qual foi o primeiro herói negro que apareceu em quadrinhos? Nem sei, cara. É o Luke Pantera Cage. Negra? É o Luke Cage, Hum, da Marvel. Foi o primeiro herói negro que apareceu nos quadrinhos. é mais Ah, antigo que o Pantera é, Negra? o Eu não Pantera Negra sabia. ele é mais ele foi vir depois. O Luke Tu é Cage foi o muito primeiro. nerd. Aí tu não viu aquela situação que deu bem foi lançado o filme do Pantera Negra, né? O filme do primeiro herói negro foi lançado um filme. O Luke Cage não, ele só tem uma série na Netflix que foi feita um tempo atrás. Então, o filme mesmo foi o Pantera Negra, para Sim. trazer Uhum. toda a cultura, toda aquela Wakanda. É. Então, tem essa situação. Outra série também famosa, Todo Mundo Odeia o Chris. Muito. Por que que Ele já todo tinha mundo... comentado. Entendeu? Ele busca sempre o quê? Aquela situação da cor dele, né? Da parte de ser negro, o preconceito. Se tu for ver quase todos os problemas dele, quase todos é por causa disso. É, verdade. Ele tem essa situação que aparece ali. E Eu nos tenho Estados também Unidos, o... Eu não... eles parecem que são mais. Parece que é um pouco mais claro que o racismo ainda está presente, né? E para nós aqui parece uma coisa um pouco mais camuflada. Sim, uma coisa mais escondida. Eu não Né? sei se tu conhece o sociólogo Paulo Moura, um sociólogo brasileiro, não, nosso. Ele tem Sim. uma frase que diz assim, ó, o racismo é a causa da morte intelectual de qualquer nação. O que tu me fala disso aí? Pois, olha, o que acontece nesse artigo que eu estava lendo sobre o Bobbio também, ele fala alguma coisa sobre a questão do preconceito individual e coletivo.
E aí ele chama atenção para essa questão, né? Quando uma pessoa tem um preconceito, é uma coisa. Ela particularmente ali não entende algumas coisas, tem, né? A gente tem nossos preconceitos, né? Eu não gosto de uma série de classes profissionais aí, médico, né? Professor não são sem vergonha. Mas quando isso se torna uma coisa coletiva, que surge um juízo negativo, e isso se torna um movimento de um grupo contra outro, aí eu vou ter as implicações em diversas áreas, né? Política, econômica, e aí eu passo o que Sartre chama de ódio perigoso, que seria esse tipo de agressividade, para um ódio bem visto, que é, por exemplo, o que levou ao antissemitismo, né? Um grupo inteiro contra outro, achando que aquele ódio dele ali vai trazer algum benefício para a nação, para o grupo dele, para a classe dele, de alguma maneira. Então, acredito que nesse sentido que eu posso dizer, né? Uma nação que tem esse tipo de comportamento ainda tem que evoluir muito, né? Não, nós tivemos aí lá na década de 50, né, nos Estados Unidos, muito forte a Ku Klux Klan, né, que Também, sim. fascinava esse ódio, né, que trabalhava com esse ódio. E que eles eram vistos como heróis, né, eles que... Exatamente. Aí eu começo a colocar uma hierarquia, né? Eu estava vendo até uma reportagem que para te ter uma ideia, Michael Jackson, o cara, ali quando ele começou a fazer carreira mesmo, sozinho, e começou a ganhar fama, muitas vezes as redes de televisão dos Estados Unidos ou de outros países não convidavam ele só pela cor dele. Não sabia dessa, cara. Passou, tipo assim, teve várias dificuldades isso aí. Mas ele conseguiu vencer, né? Isso aí, essas dificuldades que os negros enfrentam, tem um livro também na parte literária que é o Mulato, do Aloysio Pedro, Sim. Uhum. que trata de um rapaz negro que foi estudar medicina na Europa e voltou para o Nordeste, e lá ele era mal visto. E se tu for ver hoje em dia, até eu brinco com os alunos nessa situação, com um tema desse aí, de racismo, né? Claro que depende muito da região onde tu mora. Tipo aqui no sul, uma região colonizada, quase 70% da população é branca, né? Aí Eu acho que é 71, 72 pelo último aí. Censo. quantos médicos negros tu viu até hoje? É interessante, né? Tu raciocinar disso aí, né? Quantos médicos negros tu viu? Professor, Também, são poucos. eu andava antes da pandemia aí, né? Saía para almoçar e tudo, e eu comecei a perceber no restaurante que eu ia com a Nilvia lá. E não tinha nenhum negro. Em todo o restaurante. Aí eu observei um dia, né? Olhei assim, achei estranho. Depois fui mais uma vez, duas. E aí eu disse para ela, tu já notou também? E ela também falou a mesma coisa, né? Não tem nenhum. Aí a gente parou para pensar e tinha os garçons. Tu vê que tem uma diferença, aparece, mas tipo numa classe trabalhadora, não naqueles que estão consumindo. Sim. Isso aí é uma situação assim, ó, que a gente observa em vários locais. E parece que quanto mais, vamos dizer assim, mais chique e caro o local, a probabilidade tua é menor de encontrar. Sim. Tem uma psicóloga, é a Ângela Fátima Soligo, que fez uma pesquisa e ela fala justamente dessa colocação
dessa relação entre a etnia, né, e o papel social. Ela pede que algumas pessoas, não lembro bem como é que é o estudo, mas ela pede que as pessoas falem a respeito de algumas imagens de homens, mulheres, crianças negras. E aí elas falam aquilo que elas estão pensando e em relação à imagem. Então aparece um cara que é o negro, modelo, né? Um cara forte, bonito e tal. Aí elas falam em forte. Ele é muito forte. Aí vem a criança ou a mulher sorrindo e tal, e falam, uma pessoa alegre, tem um sorriso bonito e tal. Até aí tudo bem, porque as pessoas não demonstram nenhum tipo de preconceito. Mas quando se faz uma próxima pergunta, e aí o estudo dela é justamente esse, para determinar o que essa pessoa seria, o que ela faria dentro da sociedade, aí começa a aparecer esse papel social. É o garçom, é o manobrista do carro, né? Então faz essa ligação e aí mostra justamente o racismo estrutural. Eu até posso não xingar as pessoas, né? Eu não posso não sair na rua com um capuz branco tacando fogo em cruzes por aí. Mas ligado ao papel social, eu ainda tenho esse preconceito. Não, e a gente vê também que a diferença salarial, estava vendo uma reportagem uma vez que dizia que, vamos dizer assim, um homem branco ganharia R$ 1.000. A mulher branca ganharia R$ 900. Aí o homem negro ganharia R$ 800. E a mulher negra, ela ganharia R$ 700 pela mesma função, mesma situação. Tu vê que há uma desvalorização. Isso aí é uma forma também de racismo velado também, né? Sim, sim. Se a gente não faz a comparação, né, acaba não percebendo. E seria a mesma função, o mesmo trabalho, tudo igual. A mesma coisa é o imperialismo e o darwinismo social, que os povos Uhum. europeus invadiram a África e cada um dominou a sua parte, não é? Mas eles tinham a ideia o quê? Que eles eram superiores às outras etnias e dominavam tudo. E o pior não foi isso ainda, Debora. O pior foi, eu estava olhando uma reportagem que dizia que muitos países, tipo, vamos pegar um exemplo aqui, Portugal invadiu Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. E lá dentro, eles, vamos dizer assim, eles apoiavam algumas etnias que davam educação, dinheiro, ajudavam, e essas etnias se achavam superiores aos outros da mesma população. E eles faziam esse racismo entre eles mesmos. Sim, para entrar em confronto. Aí tu vê assim, ó, que é um negócio muito, muito forte, não é? A mesma coisa, se tu for ver, esse racismo também é presente em filmes. Faroeste, a gente vê aqueles faroestes americanos, porque o homem branco é sempre o mocinho, não é? Aí o índio e Claro. o negro são sempre os bandidos, sempre os que aprontam. E sempre um homem. Desceram. É que aí também retrata o período, né? Mas tu vê que já vem o quê? Culturalmente essa ideia, não é? E hoje em dia, para te mudar isso aí, é uma situação bem complicada, não é? É só usar o raciocínio. Eu achei excelente a colocação do artigo sobre o Sartre. Ele fala que há uma certa, nesse tipo de preconceito, uma cristalização das ideias de tal modo que eu defendo apaixonadamente uma determinada tese e aí eu passo a usar o raciocínio para justificar essa tese. Então, veja, é um raciocínio é, que vem depois da ideia. A ideia já está pronta, determinada, e dificilmente eu vou querer abrir mão disso. Então não tem busca de novas ideias, de novos argumentos, de novas posturas. Né? Ele chama isso de um raciocínio pré-lógico. Então, se tu parar para usar a inteligência, tu vai perceber esse tipo de coisa. Né? Porque realmente não faz nenhum sentido. Não há por que imaginar que uma pessoa que faz o mesmo trabalho que outra
deva ganhar menos ou vai ser menos competente por causa da cor da pele. Não, e uma E isso coisa aí também. também a gente pode estender para feminismo, para homofobia, né? Tudo isso. Isso é um preconceito, né, de modo geral. Eu estava procurando aí sobre o assunto e encontrei uma frase da Elza Soares. Ela diz assim, ó, a carne mais barata é a carne negra. Nesse sentido, não é? O Sim. trabalho, a, essa, vamos dizer assim, esse momento que procura-se um emprego para ter, como eu te falei, o valor é um, o negro cai lá embaixo. E muito interessante também, o que eu vi foi uma teoria do século XIX, da teoria da evolução, né? Que dizia que os negros foram associados aos seres primitivos que habitavam a Terra. E Ah, quer, sim. e quer dizer que o branco é o É, cara. os negros são da Terra e os brancos vieram do espaço, né? Vieram de Marte. Chegaram de Civilizar essa gente. a gente vê isso aí na literatura direto, né? A minha esposa está dizendo aqui, ela está lendo o Sapiens, né? Do Yuval Harari, não lembro bem o nome dele, mas é um livro famoso aí, estava sendo vendido. E ela fala que comenta alguma coisa desse tipo, nesse sentido aí, de que os negros seriam inferiores. Né, Explica, né? No contexto histórico. Ele é um historiador, né? Então ele conta toda a história e coloca essas questões aí. O que nós brancos vemos de Marte, né? Direto. Sem conexão. Um tempo atrás eu estava conversando com os amigos ali, eles falando sobre política e tal, né? E se eu estava preocupado com as mudanças e tudo, eu disse, eu não, cara, eu sou homem, branco, hétero, classe média. Eu vou me preocupar com o quê? Não me preocupo com nada. Mas a nossa literatura traz bastante isso aí. Vamos dizer assim, da situação do negro, né? Principalmente ali no modernismo, né? Durante o início ali, a década de 30, motivados pelo desenvolvimento, né? Pela necessidade de incorporar todos os negros no mercado de trabalho, principalmente nas grandes metrópoles, né? Porque eles perderam aquela situação de escravos e foram para as favelas, né? Então, sim, não tinha instrução, né? Nenhuma qualificação. Eles tinham que ser recolocados. Então, a burguesia brasileira, nossa, né? Ela careceu de desenvolver uma série de ideias que colocassem eles, né? No lugar da cultura. Então, o modernismo veio trazer isso aí, mudar essa ideia. Uhum. E se tu for ver, o que eles fazem mais? Eu vejo muito assim, ó, a música. Se tu vai ver a história musical, o samba é aquela coisa da música de escrava, aquela música escondida, que depois foi se transformando, não é? Então, desde essa época era tipo marginalizado, né? Antigamente não era proibido as rodas de samba, a polícia não prendia, o que acontecia? Sim, sim. E Então, agora a gente tem, por exemplo, a capoeira, né? Pouca gente conhece, pouca gente pratica. Isso é uma questão, né, mais para o norte, né? O Rio de Janeiro, Salvador, lá tem alguma coisa um pouco mais forte, mas mesmo assim é muito pouco. Essas religiões, né, candomblé, umbanda também, são inclusive mal vistas aí, né? Tem gente exorcizando o pessoal que diz que é coisa do capiroto aí, do camunhão. Então, veja, ainda há esse preconceito com tudo aquilo que é algo que vem, né, de uma origem africana. eu estava lendo nem me lembro se foi no livro ou era uma reportagem que falava sobre as oferendas da Umbanda, que são colocadas em encruzilhadas até hoje, comidas tipo galinha, farofa, cachaça,
charuto, vela. Aí era interessante a reportagem que dizia o seguinte, que antigamente esse tipo de oferenda era colocado nas encruzilhadas, porque os negros diziam que era para os seus, vamos dizer assim, para os seus santos, seus Sim, deuses, como é hoje em dia, mas a principal finalidade ali era ajudar os negros fugidos, porque sim. eles colocavam comida ali, colocavam bebida, ou um charuto para relaxar um pouco, e as velas eram para afastar os animais que chegavam. Interessante, né, Pois isso? é. Se tu for Não, imagina, raciocinar. o cara tá desesperado, fugindo, uma cachaçinha dá uma moral, né? Sim, pô, ou até mesmo para curar os ferimentos, né? Passar o Sim, mal. Então, é bem interessante. Isso aí foi uma verdade. É o que acontece. E se manteve na tradição. sim. Essa semana deu, não sei se tu viu uma reportagem sobre o presidente de uma entidade agora não me- é lá do Rio de Janeiro. O cara disse que Não é, sei o foi nome. um negro Fundação Zumbi dos Palmares. zumbi, nenhum zumbi negros. E se tu pensar muitas vezes, se for levar no, no pau da goiaba ali, nós tínhamos, né, os capitães do mato, aqueles negros que caçavam negros, né? Claro. Isso é, é, é uma maneira também de tentar se aproximar, né, daquilo da elite, daquilo que é tido como o, o poder hegemônico, né? E a gente tem isso aí, acontece. Aí tu vai fazer o quê? Entendeu? Mas não pode também é criticar, tu tem que ver. Uma coisa que nós vamos fazer, aproveitando o nosso tema aí, na próxima quinta nós vamos falar sobre cotas. Cotas, bom. Mas tu tá polêmico, hein? Não, nós Fez a estamos barba agora e tá todo todos bimbão. cheios de ideia. Então nós vamos trabalhar com cotas, entendeu? E hoje em dia se tornou frequente isso aí. Mas isso aí nós vamos trabalhar na próxima aula. Hoje nós estamos trabalhando com racismo. O Assim, isso aí. que mais tu pode me falar? Bom, deixei aqui essas indicações, né? Eu acho que é bem interessante, pessoal, pesquisar alguma coisa sobre esses autores e dar algum embasamento, né, para argumentar em relação ao tema. Claro, alguém pode, como presidente, né, diretor lá da Fundação do Zumbi dos Palmares, e dizer que não é bem assim, que isso não acontece. Eu desejo boa sorte, né? Até porque se trata de uma argumentação em que eu vou utilizar o raciocínio, é óbvio que a gente está vendo que isso é fato, isso existe. É só a gente faz uma experiência, vai numa loja, vai num restaurante, observa as coisas, vai ver que existe esse tipo de preconceito, mesmo que Existe muito. velado. Hein? E eu brinco muito com os alunos, tipo, conversando, tu bate muito papo, conversando até num tema desses, que é um tema polêmico, né? Se tu tá andando na rua e tu vê um homem negro vindo na tua direção às 2 horas da manhã, qual é a tua ideia? E se vem um homem branco, qual é a tua ideia? Tá Entendeu? aí. Muda. As meninas também, eu perguntei, vocês estão num local deserto e chega um homem negro. Vai nos assaltar. Aí se ele fosse branco, não, é um amigo, entendeu? Aí tu tem essa visão aí. Tem Claro, que é uma coisa. E às vezes a gente fala assim, parece que está criticando ou querendo falar que as pessoas estão erradas, né? Às vezes não é uma coisa que a gente percebe, porque já está muito
enraizado, né, no nosso Sim. dia a dia, na nossa maneira de ver as coisas. Por isso até é mais difícil a gente debater e tentar pensar em formas de combater isso, né? E como eu diria, é estrutural, né? O racismo estrutural está caindo em concursos públicos agora, Ó, na área do judiciário. a Nilve diz que tem caído em muitos concursos públicos questões sobre o racismo estrutural de É áreas interessante. judiciário, concursos É para a área interessante. judiciária. Sim. Ela andou Porque fazendo uns concursos de TRTs por aí, tudo, e Cai bastante. não, e o racismo fez é uma uma coisa. prova, ela fez uma prova e caía a ética, Aristóteles. aí ela estudou, né, eu ajudei um pouco e tal, mas a ética do servidor público e tal, caiu só Aristóteles. Qual era aquele concurso? Ai, eu acho que era MSTM. Superior. Superior Tribunal Militar. Caiu só a questão sobre Aristóteles na ética. O que é a Só eles estão. felicidade, o que eram as virtudes. Me arrependi de eu não ter feito, né? Sim, aí passava tranquilo. Então tá, seu Ademar. Nosso papo foi muito bom. Semana que vem vamos trabalhar com cotas. Cota. Beleza. Qual tipo de cota? Cota mensal. Semanal? Alguma pergunta aí aos nossos amigos aí? O pessoal entra, sai, volta, conversa. Vamos dar um tempinho aqui para alguma coisinha. O pessoal Tem aparece. uns coraçõezinhos aqui que ficam aparecendo. O que é isso? Isso aí é quem gosta, quem tá amando. Tá Fica amando o papo. aparecendo. É no nome das pessoas aqui? É que alguém Não, é do curtiu. ladinho, tem um coração. É que nós não temos aqui porque nós estamos fazendo a. Ah, é quando alguém curtiu. É. Ah, legal, legal. Apareceram vários. Ó. Olha, isso aqui Que é não. isso? Que isso? Apertei no botão errado. Ó, subiu um coraçãozinho ali, ó. É, nós não temos o coraçãozinho aqui. O pessoal não tem pergunta aí. Eu vou baixar a nossa live aí e colocar lá no YouTube. Se inscreva no canal. Nós estamos bem, Ademar. Tem É? bastante visualização nos nossos vídeos aí. E Bom, vai melhorar. E tomara, vai vamos lá. Eu acho que uma melhorar. coisa assim um pouco mais descontraída, né? Pode ser legal. Sim, uma coisa mais leve. Até Eu já fiz porque, aí, ó. até porque acho que o interessante na redação não é a gente ficar dando ideias, né? Mas viajar um pouco aqui, deixar que o pessoal aí vá construindo alguma coisa e E vá tem procurar. alguma, Nós tem damos um caminho aí para procurar e pesquisar alguma coisa, né? Mais a fundo. porque a pesquisa é fundamental. Se eu não tenho pesquisa, eu não consigo resolver o problema. Não consigo tentar achar a solução. E outra coisa, o que eu falo muito, pesquisem agora, antes da prova. Porque no dia da prova não vai ter pesquisa. Então Não dá, aproveite não. agora. Então tá, seu Isso aí. Demar. Um abração aí para ti, para a esposa aí, e até mais. Pra ti também, pro guri. A esposa tá aí olhando aí, ó, entrou agora. Ah, espiando aí. E Tá espiando. como é o nome do gato, cara? O Gerald estava aqui O agora. Gerald. Um abraço Estava pro aqui, ó, Gerald também. tá virado num barrilzinho de 5 litros. Agora com frio eles não aparecem mais, sempre intocados, né? Não, ele só quer dormir. Uma praga. Vida Então tá, difícil, é. até a próxima Até. quinta aí com o nosso tema. Até mais. Valeu.